Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje, nós vamos aprofundar um pouco na astrologia, falando do grande e do poderoso Saturno que chegou em Áries. E o que será que isso tem a ver com você ou que ainda vai impactar na sua vida? Vem saber comigo. Mas em primeiro lugar, eu quero lembrar e agradecer dos nossos patrocinadores, inclusive ou em especial a Decorato, que nos garante todo esse ambiente para chegar o melhor até você. Quero dizer e lembrar que se você ainda não me segue nas redes sociais, me encontra lá, @LúciaVerdim. Todos os dias eu coloco sobre o céu astrológico, os impactos, os aspectos que vão estar regendo os nossos dias. Afinal, nós estamos aqui no planeta Terra e tudo o que acontece no céu também acontece aqui no nosso planeta. E como é que será que nós podemos lidar melhor com esses aspectos? Quem que é Saturno? Você já ouviu falar? Eu não sei se você já assistiu, mas o programa de semana passada eu falei tudo sobre o signo de Gêmeos. Sol está em Gêmeos, Mercúrio está em Gêmeos e Júpiter está finalizando a sua temporada em Gêmeos. E no programa de semana passada eu falei sobre a energia. O mais interessante é que Gêmeos gosta de uma fala solta e clara, de aspectos, inclusive é a mente acelerada, né? Aquela enxurrada de ideias que às vezes fala depressa demais, esquece tudo porque é tudo muito rápido. E foi interessante que eu brinquei aqui com o pessoal que quando eu cheguei para gravar, eu esqueci metade do meu material que eu tinha separado para falar de Gêmeos. Veja se não era pura energia de Gêmeos no momento. Bom, aí eu não sei como é que você está percebendo o Sol no signo de Gêmeos. E agora, esse aspecto que vai mexer com todos nós, esse trânsito de Saturno em Áries. Lembrando que Netuno está em Áries e Vênus também está em Áries. E eu não sei se você já assistiu todos os programas, mas eu gravei um programa inteirinho falando da energia de Áries. Áries é o início, é o começo, é um signo de fogo. E quando Saturno chega em Áries, imagina o que acontece. Saturno é aquele grande cobrador, é aquele que é o dedo apontado mesmo da autoridade. Ele vem com força, com propósito, com determinação. Quando chega em Áries, olha que ele fica um pouco ainda mais criterioso. Por quê? Porque Áries é aquele que gosta de começar tudo, ele gosta do início, é como se fosse a chama queimando mesmo. E é esta chama queimando que Saturno agora pede para que fique acesa mesmo, queimando no sentido para que você vá além do começo apenas, além de só iniciar. Vê se começa a fazer sentido. Saturno, ele é o regente de Capricórnio. E se você conhece algum capricorniano, você sabe que os capricornianos são determinados. Quando eles decidem fazer alguma coisa, eles vão até o final, eles não desistem. Então pensa que Capricórnio, Saturno é pura determinação. Eles vão chegar onde eles decidirem chegar. É nessa força que Saturno em Áries chega para você de alguma forma. E aí você precisa olhar no seu mapa astrológico onde está o signo de Áries no seu mapa astral. Vamos lembrar? Vamos olhar aqui para esta mandala que nós temos aqui os 12 signos. Lembrando que Áries é o primeiro signo do zodíaco e por isso é a casa 1. A casa 1 é o começo do ano astrológico. Quando o Sol chega em Áries, é quando começa o ano astrológico.
E aí o Sol vai passeando por toda a mandala. Todos nós temos os 12 signos no nosso mapa astrológico. Porém, apenas as pessoas que têm o ascendente em Áries têm Áries na casa 1. Senão, Áries pode estar em qualquer uma das outras 12 casas. E onde estiver Áries no seu mapa astrológico é onde vai estar Saturno. Saturno é aquele que você já deve ter ouvido sobre o retorno de Saturno. 29, 30 anos, Saturno, ele passa novamente e vem fazer como se fosse uma cobrança. Se você me permite dizer ou te lembrar, em 1996, 1997, 1998, como é que estava a sua vida? Eu, por exemplo, em 1996, eu me tornei mãe. Foi quando minha filha nasceu. E aí eu confesso a você que veio uma nova etapa na minha vida. Uma vida, inclusive, de bastante responsabilidade. Porque a maternidade tem toda a alegria, tem toda a realização, mas traz também a responsabilidade dos horários, quando você se coloca, inclusive, num próximo lugar. É engraçado, e eu vou comentar com você, porque às vezes, eu vejo que muitas pessoas falam que têm dificuldade com horário. Mas quando nós temos filhos, é que nós percebemos o que é não ter horário. Porque eu lembro que, de repente, quando a minha filha nasceu, 3 horas da tarde eu ainda estava de pijama. Ou seja, praticamente eu passava o dia de pijama, por causa dos horários dos recém-nascidos. Quem já teve bebê sabe muito bem o que eu estou falando. É uma dedicação tão profunda, uma responsabilidade tão grande que você se esquece e você acaba se dedicando a essa nova vida que partiu, que foi gerada de você. Então é mesmo uma sensação bastante intensa. E Saturno, então, naquela época estava me cobrando a responsabilidade de fazer mais além de mim, inclusive. E com você pode ter acontecido algo, pode ser que você foi promovido naquela época, pode ser que você estava trocando de cidade, ou pode ser que você estava assumindo algo novo na sua vida. Isso é o aspecto de Saturno. Saturno, ele é pura autoridade e por isso que nós vamos ver no quesito mundo que muitas questões, muitas autoridades talvez estejam em evidência nesse momento. Por quê? Porque Áries é o início, Áries é o começo. Quem conhece um ariano sabe que o ariano ele é assim, ele gosta do que é dele, é meu, ele se escolhe, ele se coloca em primeiro lugar. Quando chega Saturno em Áries, ou seja, é a autoridade chegando mais forte, ficando ainda mais poderosa, ficando ainda mais cobradora. Saturno não brinca. Com Saturno, inclusive, você nem consegue negociar, porque Saturno é também o senhor do tempo. Quando você imagina, sabe aquela questão, quando você ouve falar o tempo certo, Muitas pessoas falam o tempo de Deus, e é o tempo de Saturno, porque uma semente só fica pronta para dar os frutos e serem colhidos, que fala da maturidade, isso é o tempo de Saturno. Então você planta uma semente, você começa um trabalho novo, você decide por algo. Até que isso finalize e comece a dar os frutos, esse é o tempo de Saturno. Bom, se Saturno chega em Áries, você tem que olhar no seu mapa onde está Áries. Será que está na casa 1, que fala da sua personalidade? E aí Saturno vai estar te cobrando que você se mostre com bastante responsabilidade, que você seja o que você realmente deseja ser, não por ego, mas por trabalho, por determinação, por disciplina. Saturno tem muito a ver com a disciplina, com o fazer
constantemente, mas não fazer por fazer, fazer com excelência e maestria. Isto é Saturno. Mas e se Áries estiver na casa 2, que é a casa do dinheiro? Saturno vai cobrar a responsabilidade para que você faça o que você tem que fazer para aumentar, inclusive, seus ganhos, porque possivelmente você vai aumentar, mas você vai ter que ter dedicação, você vai ter que usar os seus talentos e melhorar, inclusive, a qualidade de tudo que você entrega. Vá pensando que Saturno é aquele pai bravo, aquele pai que manda e você vai ter que acatar. É mais ou menos isso. Saturno, ele traz essa força para quem decide fazer acontecer. Por exemplo, se você tem Saturno lá na casa 10, a casa 10 é a casa da carreira, é como você mostra o seu trabalho para o mundo. E se Saturno estiver lá, você vai estar com uma força formidável para você fazer e acontecer. Mas vai precisar ter dedicação, vai precisar fazer com excelência. Onde quer que estiver esse Saturno, você vai estar sendo cobrado. É como se eu dissesse para você que acabaram as reclamações, acabaram as ilusões, inclusive, se você deixar eu mergulhar um pouco aqui em Netuno. Por que eu estou dizendo isso? Porque Netuno já chegou em Áries e Netuno é o regente de Peixes. O Peixes é um signo que rege e fala da casa 12, a casa dos karmas, de vidas passadas, do inconsciente, tudo que não tem muita forma. Isso é Netuno. Porém, quando Saturno encontra Netuno em Áries, a conversa muda. Porque se Netuno saiu de Peixes, esse Netuno aqui também está dando força, está cutucando esse signo de Áries. E Áries, então, está em evidência nesse momento, porque está recebendo vários planetas. Além de Netuno, tem Vênus que está em Áries, e se você gosta de olhar para o céu, de manhãzinha, cedinho, antes do nascer do Sol, você consegue ver o planeta Vênus brilhante, gigante, maravilhoso antes do Sol nascer. Todos os planetas que são visíveis a olho nu chegam até Saturno. Então, Saturno é o último planeta que é visível. Os outros planetas, Urano, Netuno, Plutão, não conseguimos ver a olho nu, porque estão muito longe, inclusive. Então imagina que Saturno é a forma, Saturno é a estrutura, Saturno é a construção. Por incrível que pareça, eu terminei de atender uma cliente e você não imagina. Ela tem Saturno aqui em Capricórnio, na casa 2, e ela acabou de conseguir manifestar um sonho que ela tanto desejava. Você acha que isso não tem a ver com o aspecto de Saturno entrando em Áries? Imagina essa pessoa como ela está realizada. E você acha que foi fácil? Claro que não, porque Saturno não traz facilidade. Saturno cobra. Saturno vai olhar o que você está fazendo constantemente, se você está se desenvolvendo, se você está cumprindo com a sua parte, inclusive. Saturno é como se fosse um fiscal. Ele vai lá e quer saber de etapa por etapa, porque Saturno não pula. O Saturno não é o começo e o final. E isso talvez incomode um pouco os arianos, porque o ariano gosta de ficar mais com o começo, com a festa, com a animação. E vem Saturno aqui em Áries, que vai ficar uma boa temporada, lembrando que esses planetas mais pesados, por exemplo, como Saturno, eles entram num signo, daqui a pouco eles vão ter um movimento de retrogradação. E isso vai acontecer lá em setembro, quando ele volta um pouquinho para o signo de Peixes. Mas ele fica um pouquinho em Peixes e depois ele entra definitivamente no signo de Áries. Então é como se você estivesse se preparando para a nova temporada.
Então, o que mais importa nesse momento é que você verifique onde está o signo de Áries no seu mapa astrológico, porque é nessa casa do seu mapa astral que Saturno vai estar cutucando. Cutucando no sentido assim de cobrar as suas atitudes, cobrar a sua determinação, cobrar onde você quer chegar a partir do que você está fazendo. E Saturno, como eu disse, ele tem a ver com a autoridade, tem a ver com o pai, inclusive, porque onde está Saturno no seu mapa, fala da característica, do comportamento ou sobre quem é o seu pai. Saturno, então, leva todos esses anos para fazer a temporada toda aí, e tanto que nós falamos que nós temos o retorno de Saturno. 29 anos, 30 anos, é quando você é cobrado. É quando você talvez comece a perceber que a sua vida não é só um passar de anos, que você precisa construir alguma coisa, que você não veio aqui só para passear, né? Que nós não estamos aqui só a passeio, muito pelo contrário. Claro que cada um pode construir a sua vida, trabalhar na sua qualidade de vida, na sua determinação. Mas quando nós falamos de Saturno em Áries vai mexer com esse fogo interno mesmo, com essa vontade, com esse desejo que você tem. E se você conseguir afinar esse foco, essa determinação e ir construindo, sabe? Como se fosse colocando um tijolinho em cima de tijolinho todos os dias, é que o universo todo vai estar te assistindo. E conforme você faz, com qualidade, com dedicação, com determinação, sem encontrar desculpas, porque Saturno não vem perguntar o que está faltando, não. Saturno, ele quer saber como é que você vai dar um jeito para você construir o que você tanto deseja. E por isso que muitas pessoas, conforme tem o Saturno no mapa, tem uma determinação incrível. Eles conseguem, eles vão atrás, independente da história de nascimento, como nasceu. Porque nós já falamos aqui em outros programas, né, que todos nós temos as nossas memórias emocionais, não é mesmo? E conforme você viveu a infância, conforme tudo que faltou, que você não teve, talvez você tenha dificuldade para sair das mesmas histórias e viver as vidas diferentes. Hoje, nós temos muitos recursos, técnicas, tratamentos que cuidam dessa parte para organizar o passado. É como se eu dissesse para você, chegou a hora de você colocar o passado no lugar dele. Ele tem importância, mas se você ficar chorando tudo o que faltou, todas as amarras, todas as dificuldades, todas as dores, todas as feridas, você não vai sair do lugar. E enquanto você também não resolve essas feridas emocionais que acabam prendendo você nas mesmas histórias e repetições, você acaba não conseguindo dar o próximo passo da conquista da sua vida. Então, que tal agora olhar onde estiver Áries no seu mapa, entender que você está recebendo como se fosse uma força extra, mas Saturno é mais do que uma força, porque você pode olhar também onde está Marte no seu mapa, porque Marte é o regente de Áries. Onde estiver Marte e onde estiver Áries, você sabe que você tem a mesma força. O Marte de Áries é aquele também que gosta, é aquela ação, é aquela coragem de fazer e acontecer. E por isso que eu gosto de trabalhar a astrologia, porque quando nós vamos atender uma pessoa, por exemplo, eu geralmente peço o mapa dela para saber das histórias e dos contextos que ela traz. Porque quando você olha o mapa, você sabe onde estão os planetas, né? Eu trouxe os cristais aqui, por exemplo, para fazer de conta que, olha, aqui está Mercúrio, aqui está o Sol também, aqui está Saturno, agora que está chegando, então é o verde. Aqui está Júpiter, que está terminando a sua temporada em Gêmeos. Onde está Vênus? Vênus está
em Áries também, Netuno está em Áries, Vênus está em Áries, Netuno está em Áries, Saturno está, todos estão aqui trazendo essa energia. E conforme a energia do seu mapa astrológico de nascimento, eu vou poder te orientar, inclusive, onde você vai ter mais dificuldade, onde você vai ter mais facilidade, quais são as profissões que você tem mais facilidade para dar certo, onde está a sua comunicação, onde está o seu amor, o seu relacionamento, como é que você vai atrair as pessoas para você. Porque quando nós falamos em poder de atração e Vênus está em Áries, então veja que está tudo aqui nesse signo poderosíssimo, porque arianos costumam ser muito poderosos. Eles escolhem onde querem sentar, eles escolhem onde eles vão ficar, eles escolhem qual é a parte deles. Que é mais importante do que Áries? E Áries é um signo que começa tudo, é o primeiro signo do zodíaco. E por isso que os arianos gostam de ser únicos. Então, que tal usar essa força de Saturno, de Vênus, de Netuno, tudo em Áries, trazendo a energia do amor, trazendo a intuição, mas é uma intuição mais certeira, porque quando nós falamos de Netuno em Áries chega de ilusão. Não vai ficar falando, eu queria, não. Netuno em Áries vai fazer com que você se mova, seguindo as suas ideias e deixando espaço, inclusive, para uma intuição. Claro que Netuno fala de águas profundas e por isso que eu falei das feridas emocionais, que talvez seja o melhor momento que você vai ter, inclusive, coragem de falar das suas dores. Não sei se você lembra, mas nós falamos aqui em algum programa já que não adianta a gente ficar disfarçando, escondendo as dores ou situações que nós não gostamos. Quanto mais você tenta camuflar as suas feridas, mais fraco você se torna. Então, que tal buscar por um profissional que possa te ouvir sem nenhum julgamento e possa te auxiliar nesse processo de transição e curas? Porque é quando você cura que você consegue transformar toda a sua vida. Porque veja só, quando nós falamos de Netuno, de águas profundas, nós falamos de um oceano. E nas águas profundas do mar e do oceano, eu quero que você imagine que a água é densa. E essa água densa é que permeia todo o nosso planeta. É como se eu dissesse para você, estamos todos interligados. Somos todos participantes, somos todos um só. Já ouviu essa frase? Pois Netuno nos lembra dessa água profunda. Só que como ele saiu do Peixes lá, que gosta de usar as imaginações, que gosta de viajar, ele traz uma mente, né? Uma conexão mais profunda, com uma vontade maior que vai ser regida por Saturno. Saturno não arruma desculpas. Saturno vai encontrar motivos para fazer a coisa andar. É como se eu dissesse para você, se você estiver determinado ou determinada em construir alguma coisa, é o seu momento. Onde você vai planejar, porque Saturno gosta de ter as etapas por etapas para cumprir. Então, não é uma questão liviana, não é uma sensação que você deixa passar, eu vou fazendo. Não, Saturno gosta de ter planejamento. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas na segunda parte tem muito mais para você. Eu preciso te contar uma novidade. Tem festa de aniversário Cato para você aproveitar. São 51 anos de qualidade e tradição. E para comemorar, você pode concorrer a 2 carros zerinhos. Isso mesmo, 2 carros novinhos esperando por você. Para participar é fácil. A cada R$150 em compras, você ganha o cupom. Vem pro Cato Supermercados. Aqui você tem muito mais chances de ganhar.
Cato Supermercado, 51 anos, cada vez melhor. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Saturno, então, tem uma lista de características e claro que nem todas são maravilhosas, né? Assim como você pode ter o Saturno bastante determinado para construir o que você tanto deseja, cumprir a sua meta, a determinação, os planejamentos, Saturno também pode ser a seriedade em excesso, pode trazer certo pessimismo, pode trazer a melancolia, a depressão. Mas também Saturno em harmonia pode trazer a sabedoria pela experiência, porque Saturno é um tempo, é o começo, o meio e onde se concretiza algo. Quando nós falamos de Saturno, eu quero que você imagine numa amplitude, que se ele demora todo esse tempo para dar a volta no zodíaco, é porque por onde ele passa, ele vai construindo. Quando nós falamos que estávamos com todos os planetas em peixes e agora praticamente estão todos em Áries, passando por Áries, eu quero que você imagine que nós estamos tendo oportunidade de um novo tempo. Um novo tempo em qual sentido? Onde você tem a oportunidade de curar essas dores que você mesmo reconhece, que não faz mais sentido ficar chorando as mesmas situações, permanecer reclamando. Mas Saturno, ele não quer saber de conversa mole. Saturno quer saber de atitude. E Saturno então vai perguntar para você o que você quer. Conforme o que você quer, ele vai pedir para que você trace uma estratégia ou inclusive o que você quer daqui 5 anos, é mais ou menos esse aspecto. O que você vai realizar? Só que para 5 anos, ele vai ter trabalhado esses 5 anos, ele não vai ficar esperando. Então vamos supor que você queira ter R$1 milhão até daqui 5 anos, vamos supor. Você vai precisar criar uma estratégia. E quando você coloca o foco e a sua determinação, eu vou dizer que se você estiver decidido a isso, é muito provável que você alcance. Porque Saturno são as atitudes. É como se você tivesse coragem de escolher pelo que você precisa realizar e não pelo que você vai perder tempo. Eu sei que muitas vezes nós ficamos esperando onde que nós vamos sossegar, né? Eu quero que você lembre que Saturno também tem o tempo de repouso, porque um fruto, né, usa a luz, usa a água, mas também tem a noite. Mas eu quero que você imagine que a grama cresce muito à noite. Então, todo momento, todas as suas atitudes, mesmo que você esteja dormindo com qualidade, você pode estar se trabalhando, porque nós temos muitos aspectos. Então, se você conseguir organizar, conseguir pensar que você pode ter repousos,
que você pode ter sim qualidade, porque Saturno preza muito pela qualidade. Um trabalho bem feito não precisa ser refeito. Esse é o Saturno, a autoridade que fala diretamente com você. Saturno também são os limites, são as fronteiras, mas pode trazer o medo. E por isso que eu lembro você o tempo todo que é muito importante que você olhe para as suas feridas, para os seus karmas, se você quiser pensar assim, para todas as questões que você gostaria de trabalhar, que gostaria de se libertar, inclusive. Porque Saturno, ao mesmo tempo que ele cobra, ele te dá esse foco, essa determinação, essa disciplina necessária para que você alcance o resultado. Isso serve para tudo, não é mesmo? Quando você quer comprar uma casa, quando você quer comprar um carro, quando você quer melhorar a sua saúde, para tudo isso você precisa ter a disciplina diária. Quero que você vá além da rotina. Quero que você imagine que Saturno preza pela qualidade, então não adianta ir fazendo no automático e nem percebendo o que está fazendo. Saturno vai te cobrar essa excelência, essa mestria. É como se eu dissesse para você, se você está fazendo um curso, se você está estudando, dedique-se a aprender a essência de tudo. Porque muitas vezes as pessoas começam um curso, uma formação, algo novo e elas nem dão chance de experimentar um pouco mais, de saber o que pode alcançar através desse aprendizado. Já percebeu que hoje nós temos de tudo, né? O YouTube, por exemplo, é uma vastidão, uma biblioteca que você não tem o que você não encontre lá. Só que você muitas vezes nem deixa o vídeo chegar no final. E Saturno pede que você chegue até o final, para que você use, mesmo que seja uma palavra, um decreto, um aprendizado, um clique, para que você encontre onde você pode ir para a próxima etapa. Então Saturno é o compromisso. Saturno é aquele que dá forma à sua ideia, porque muitas vezes você pensa, você quer, você imagina, você deseja, mas é Saturno que constrói. Saturno é que coloca os limites, é Saturno que dá a forma aos seus sonhos e desejos. Olha que bonito! Eu confesso que Saturno está bem na minha casa do trabalho, ou seja, eu preciso trabalhar com toda a qualidade e excelência, porque senão o meu trabalho acaba não chegando da forma que precisa chegar. E aí, você já foi ver onde está Saturno no seu mapa? É muito importante que você encontre onde está. Se você tiver dúvida, se você quiser saber do seu mapa astrológico, é claro que eu vou te ajudar. E para isso você precisa, em primeiro lugar, curtir esse vídeo, não é mesmo? Se você quiser, você pode passar seus dados de nascimento, porque nós conseguimos o mapa astrológico através do dia, do mês, do ano, da hora e minutos e da cidade e do estado que você nasceu. O mapa astrológico é gratuito. Eu sei que sites fazem gratuitamente. É claro que você precisa ter uma certa intimidade para descobrir e conseguir ler os gráficos, a posição dos planetas, os signos nas casas. E por isso que muitas vezes nós precisamos investir para que alguém possa nos auxiliar. Na semana passada, eu confesso que eu entreguei um mapa, um estudo do mapa astrológico, acho que para um cliente mais novo. Eu não costumo fazer mapa astrológico de pessoas menores. Então, esse rapaz, por exemplo, de 21 anos, ele acabou de completar 21 anos e ele queria muito o mapa astrológico dele.
Olha que bacana. E ele nasceu no último dia de Touro. E nós entregamos, né? Eu fiz a entrega toda, a interpretação do mapa dele, porque o mapa serve para uma vida inteira. Você faz o mapa uma vez, você tem toda a descrição astrológica, não para ser usada de desculpas, mas para que você use todos os aspectos, para que você possa se guiar, inclusive, como se fosse uma bússola, um norte que você se conhece. E foi muito bacana que conforme eu contava para ele, olha, você está dizendo que quer isso, mas também é isso. E ele olhou uma hora para mim e falou, nossa, eu sou assim mesmo. O mais interessante é que quando nós descrevemos alguém astrologicamente, isso é muito comum. Uma vez, eu lembro que eu tinha uma cliente que já era minha cliente e ela me indicou para uma funcionária dela. E quando eu entreguei o mapa para essa funcionária, a moça leu a descrição e falou, não é possível. Você me descreveu para ela de tão profundo, de tão certeiro que é o mapa astrológico. Mas também precisam ser os dados certos. E se por acaso você não tem a hora e minuto que você nasceu, pessoas que nasceram antes de algumas fases, 1950, por exemplo, às vezes não tem mais a data, a hora e o minuto que nasceu. Mas tudo isso nós conseguimos descobrir e com certeza, tá? É um estudo feito que nós fazemos através, inclusive, da radiestesia e nós conseguimos fazer o mapa astrológico. Ou seja, você não tem desculpa para não ter seu mapa astrológico que vai te orientar. Claro que você não precisa seguir à risca no sentido de eu só faço se a lua estiver boa. Mas saber aonde está a lua, saber em qual fase os planetas estão, quando que vai ser mais favorável ou menos favorável, tudo isso pode te ajudar quando você vai fazer a inauguração, quando você vai mudar um pouco a rota do seu trabalho, quando você vai conseguir um novo trabalho, se é o que você deseja, quando você quer receber mais, fechar um bom negócio, tudo isso influencia. É como se você fizesse um anúncio de venda, por exemplo. Adianta você só dizer vende-se? Não vai adiantar. Geralmente você precisa descrever o que você está vendendo. O que é favorável? Por que eu compraria algo de você? E tudo isso a astrologia traz com profundidade, falando quem é você, falando um pouco da sua vida passada, falando um pouco dos seus pais, do seu lar, da sua família, trabalho, relacionamento, da sua criatividade. O mapa tem 12 áreas. É como se realmente falasse de tudo em nós. E eu quero lembrar você que todos nós temos os 12 signos. Nós temos o Sol, que é o nosso signo. Então, eu sou de Touro, você pode ser Gêmeos, Capricórnio, Escorpião, Peixes, conforme o Sol estava no céu na hora que você nasceu. Mas nós temos todos os outros signos regendo, influenciando alguma casa na sua vida. E muitas vezes você tem muita dificuldade de alguma coisa porque você está contra a sua própria maré. Quando você sabe do seu mapa astrológico, então fica mais fácil de você ajustar os seus sonhos, os seus desejos e quem sabe pegar uma via certa aí, não é mesmo? Por exemplo, o que você formou? Será que o curso que você fez, seja ele técnico ou seja a universidade que você fez, o doutorado, o mestrado, será que isso ainda faz sentido para você? Porque se nós temos toda essa troca de planetas pesados, pode ser o que fazia sentido há 10, 20, 30 anos atrás, hoje não faz mais sentido. Eu quero que você entenda que para tudo isso, geralmente tem um fundo de energia que está lá te movendo, mesmo que você não conheça, mesmo que você nem saiba. Não é uma questão de horóscopo, é uma questão de movimento no céu que impacta e influencia diretamente nas nossas vidas aqui na Terra. Por isso que é tão rico saber do seu mapa astrológico. E com todos esses planetas passeando em Áries, é muito provável que todos nós
já estamos sentindo a necessidade de fazer algo mais. Estamos sentindo, inclusive, a necessidade de começar algo novo, de tirar poeira, sabe? Quando você tira a teia de aranha que faz tempo que você não usa isso, não faz aquilo. Qual será que é o seu grande passo nesse momento? Quero lembrar que Saturno vai trazer para você, nesse momento, a energia que você está precisando. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei. Mas você também sabe que quanto você se dedica, dificilmente você não consegue algo. A questão é mirar nas estrelas. E se você conseguir, passo por passo, se você conseguir comemorar, não só o final, porque se você só esperar, se você só for feliz quando você conseguir tudo o que você tanto deseja, talvez você esteja perdendo a oportunidade de ser feliz no momento. Porque quanto mais você agradece, mais bênçãos desce. Se você ainda não aprendeu isso, se você não está agradecendo as pequenas coisas, eu vou dizer que vai ficar mais difícil. Porque, na verdade, nós precisamos, inclusive, olhar para tudo que deu certo. Nós estamos tão acostumados a sofrer que muitas vezes nós esquecemos de agradecer as pequenas coisas, de ter chegado bem, de ter cumprido mais um dia, de começar uma semana nova, de ter um cliente, de ter recebido o seu salário alto, baixo ou a sua renda. E nós acabamos esquecendo de tudo isso. E aí eu vou dizer, será que isso não seria ingratidão? E a ingratidão, ela nos deixa amargos, porque nós vamos estar sempre descontentes. Então você precisa olhar para o sentimento que está falando mais alto dentro de você. E se você não estiver vibrando na gratidão eterna, gratidão por tudo, reconhecendo o divino na sua vida, é importante que você comece agora. Afinal, não é reclamando que você consegue algo mais. Vamos pensar que toda esta energia está no signo que fala da sua identidade. Vamos pensar que Vênus está em Áries, ou seja, é o momento de você atrair o que você tanto deseja, com qualidade, com escolhas. Netuno também está em Áries. Que tal você parar de arrumar desculpas, de ficar, eu queria, se. Esquece isso. É melhor você olhar para esse mar, para todas essas riquezas que estão disponíveis. E você começa por algum lugar. Por onde eu vou começar agora? E quando você olha para Saturno, Saturno então é aquele que vai falar diretamente com você e vai olhar nos teus olhos e vai querer saber de você como é que está a sua disciplina em conquistar o que tanto você deseja. Saturno não brinca em serviço. Saturno é o grande cobrador. Se nós fizermos as pazes com ele, eu tenho certeza que nós poderemos ter uma temporada muito boa de maturação, mas que vai exigir amadurecimento, determinação, trabalho duro. Então, imagine que nesse momento, talvez você precise tirar seu projeto da gaveta, precise olhar para ele, precise rever as etapas e recomeçar. Recomeçar de onde você parou, ou começar se dedicando com toda a determinação e força e capacidade que você tem, porque todos somos capazes. Então você traz essa energia saturnina para você em Áries. Saber onde está Áries no seu mapa astrológico vai te ajudar. Saber também onde está Saturno impactando agora. Até setembro, depois lembra, ele dá uma rezinha aí, uma paradinha, volta, dá uma ré, chega em Peixes de novo e depois começa a sua temporada para valer em 2026. E aí vai ficar, acho que até 2038, se eu não estou enganada.
Ou seja, nós temos tempo. Lembra que eu falei? Saturno é o senhor do tempo. Mas você tem outros planetas que precisam ser levados em consideração. E hoje eu falei e abordei bastante Áries, porque Áries está recebendo todos esses planetas aqui, chegando de forma assim forte, forte mesmo. Então, se você se dedicar um pouco a descobrir o que está bom, o que não está bom, como é que está seu amor próprio, como é que está a sua determinação de atração, poder de atração, você está confiante, você tem trabalhado o seu amor próprio, a sua autoestima. Porque quando falamos de Vênus, nós falamos diretamente de autoestima. Eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas que mais conseguem coisas que eu digo, né, que não precisam ser coisas, é porque a autoestima delas está elevada. Baixa estima, infelizmente, a gente fica naquela situação de ose, coitado de mim, eu sou vítima, eu não consigo nada, eu não tenho sorte. Quando você começa a trabalhar sua autoestima, começa a se cuidar um pouco do jeito que você puder, mas melhora um pouco. Cuida disso, cuida do teu sorriso, no sentido, esteja mais feliz de verdade, trabalhe as emoções internas, trabalhe o seu amor. Porque Vênus é amor. Vênus é o planeta da atração. É o planeta, inclusive, que rege Touro e Libra. E ele traz, inclusive, o nosso din-din. Ou seja, onde quer que não esteja bom, você vai precisar olhar para todas essas situações e conversar intimamente com você e se perguntar: o que será que você poderia melhorar na sua autoestima? Será que você precisa falar melhor? Será que você precisa, em primeiro lugar, gostar de si mesmo? Parar de acreditar naquelas histórias que você ouviu, que você não era bonito, que você era feio, que você não sabia falar, que tudo isso pode ser construído. Até o jeito que você se alimenta, o jeito que você entrega, o jeito que você ri, tudo isso pode ser trabalhado dentro de você. Quantos anos você tem? Quando você começa a se olhar, e começa a se olhar não para se criticar, mas para se melhorar, você vai ganhando força. E é como se o universo todo conspirasse a seu favor. Que tal olhar para as águas profundas e, ao invés de trabalhar as dores e ficar só nas feridas, só no que falta, você começar a olhar para a imensidão que existe na vida. Quantas oportunidades diárias você pode aprender? Comece. Eu sei que nem sempre nós vamos ter talento para tudo. Não é isso. Você, talvez, nem eu não vou ser boa em tudo, mas eu posso me determinar a ser boa em algo que realmente eu acredito que tem valor para mim. É muito gostoso quando eu encontro ou quando eu recebo mensagens depois que eu gravo um vídeo e olha que eu estou aprendendo e eu vou ficar muito grata se você puder me ajudar, se você puder curtir esse vídeo, se você puder compartilhar. As pessoas agradecem, as pessoas mandam mensagens. É muito bacana porque mesmo que chegue em uma única pessoa, mesmo que essa informação acrescente a alguém, eu já estou entregando a minha parte. Cabe ao universo tornar isso mais amplo, tornar isso maior, tornar isso ainda melhor. E aí eu me coloco à disposição do servir. Eu me coloco na humildade, inclusive, de aprender um pouco mais, de seguir outras pessoas, de observar como elas trabalham, observar a entrega delas. E por isso que meus cadernos geralmente são grandes, porque eu estudo muito. Eu estudo tudo que eu não sei, ou ainda tudo que eu acredito que eu possa melhorar. E olha que tem chão, hein? Mas o que eu quero dizer? Eu estou aqui como aprendiz. Eu estou aqui trabalhando nessa oportunidade de entrega. E você? E você vai usar esse Saturno, essa energia saturnina em Áries, para começar
qual projeto na sua vida? O que você vai desenvolver nesse momento? Que vai te dar orgulho, inclusive, fui eu que fiz. Fui eu que me dediquei, essa disciplina, essa determinação. Fui eu que fiz. Fiz com amor, fiz com um desejo interno, porque às vezes o projeto ele tem as nuances dele, muda um pouco no decorrer. Mas eu costumo dizer o seguinte, que só não concretiza quem desiste na metade do caminho. Porque às vezes, mesmo que não saia exatamente do jeito que você imagina, você pode perceber como é que você pode ajustar o passo, a direção. Busque por ajuda. Eu atendi uma cliente também essa semana e ela me disse, Lúcia, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei e volta e meia, eu ainda preciso me colocar na postura de receber mais ajuda. Isso é uma virtude, isso é a virtude da humildade. Quanto mais nos colocamos abertos para aprender, mais chega até nós. Então eu quero que você visualize todas as oportunidades que você deseja e que você sinta paz dentro de você. Não uma pressão, não aumente a sua ansiedade, não se cobre, porque às vezes um grande projeto pode levar um tempo para manifestar e concretizar. É isso que eu quero que você entenda. Mas tem aqui seu caderno, meu caderno que começou lá, sei lá em que mês que começou esse. Eu quero que você anote, faça anotações diárias, coloque o dia que você passou aqui, coloque como é que você se sente hoje, como é que você se sentiu fazendo isso, aquilo, aquele outro. Quando você começa a ler o que você escreveu, começa a perceber como é que você se sente, isso tem um valor, isso te dá autoridade, inclusive, sobre si mesmo. Isso é Saturno em Áries, trazendo essa energia que você pode sim aproveitar. Bom, eu quero dizer que nós vamos ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida aqui. Lembrando que se você ainda não segue no Instagram, no Facebook, eu estou lá, Lúcia Verdim. Vamos agradecer a Decorato, que garante esse cenário aqui para nós. E deixa aqui seu comentário, deixa aqui seu signo, deixa aqui onde está Áries no seu mapa astrológico. E aí eu mando mais informações para você sobre a energia do momento. E todos os dias, lá no meu Instagram, eu faço um stories falando do que nós vamos ter para cada dia. Eu tenho certeza, assim como muitas clientes me mandam mensagem agradecendo, que não perdem um stories porque querem saber como é que está o dia, você também pode se beneficiar. É gratuito, é aberto, tentando te ajudar. Eu fico por aqui agradecendo a oportunidade de estar com você. Gratidão, nos vemos em breve. Até mais.